Olá, você que acompanha a programação da Rede Sempre, eu sou Patrícia Alane e hoje nós vamos conversar sobre o Janeiro Branco, uma campanha nacional que começou em 2014 com o objetivo aí de conscientizar a sociedade sobre a importância da gente cuidar da saúde mental. Para essa conversa interessante e importante, eu convidei a Renata Lourenço, ela que é terapeuta integrativa da Plena Saúde e Bem-Estar. Seja muito bem-vinda, Renata. É um prazer te receber aqui na Rede Sempre. Muito obrigada, Patrícia. Eu também agradeço o convite. E é um tema realmente relevante, super importante e que as pessoas necessitam olhar para a saúde mental e emocional. Janeiro Branco foi criado por um psicólogo, a título realmente de conscientização. E após 12 anos do desenvolvimento dessa campanha, hoje, pela quantidade de afastamentos por burnout, ansiedade e depressão, o governo obrigatoriamente fez uma atualização da NR01 e iniciou a obrigatoriedade para implantar nas empresas a NR01 como saúde mental e também a parte de problemas psíquicos e de ergonomia. Muito importante isso, né? Quer dizer que nesse momento a gente já não está mais falando apenas de conscientizar, né? A NR1, que é uma norma regulamentadora, tá, pessoal? Ela já vem aí para dar um pouco mais de leveza para o trabalhador, né? As empresas vão precisar desenvolver ações de prevenção para evitar, né, essa quantidade de afastamento aí que o INSS tem registrado, não é isso, doutora? Exatamente. Como funciona essa implantação? A norma regulamentadora exige uma avaliação do ambiente de trabalho, não é do colaborador, é do ambiente corporativo. Essa avaliação é feita através de um questionário que chama de diagnóstico de risco psicossocial. Esse diagnóstico de risco psicossocial ele precisa ser preenchido voluntariamente pelos colaboradores daquela empresa e a partir daí vai gerar, dentro dos 13 requisitos que o governo exige sobre saúde mental, uma avaliação para saber onde é que estão os riscos do ambiente. E a empresa fará um plano contínuo mensal para mitigar esses riscos. Então, será tanto benéfico para o colaborador quanto para a empresa. Nossa, interessante, né? Interessante a gente passar a observar que os resultados de toda essa loucura que a vida moderna implantou em nós, agora está precisando que as pessoas parem literalmente e cuidem da saúde mental. Já pararam para pensar sobre isso? Não dá mais para ficar naquele ritmo acelerado de produzir, porque no final torna-se um prejuízo, não é isso, Renata? E infelizmente, sim, torna-se um prejuízo e infelizmente as pessoas só procuram quando se torna um prejuízo. E eu vejo hoje a obrigatoriedade da NR1 como prevenção. O ideal seria se todas as pessoas pudessem prevenir ao invés de remediar. Quando você previne, você diminui N riscos. Aliás, uns 70% do que poderia virar doença, do que poderia virar risco para uma pessoa com depressão, ansiedade, burnout dentro de uma empresa, por exemplo. Você fazendo ações de plano contínuo para conter já é um plano preventivo. Ou você sana e depois faz o plano contínuo de fazer um preventivo, uma prevenção. Olha, a gente sabe, né, eu não quero aqui citar nenhum caso especificamente, porque não estamos fazendo um programa, né, para falar sobre casos de suicídio e tudo, mas a gente conhece, né, muitos casos aí. Pessoas próximas. Casos dos Estados Unidos que o New York Times divulgou, né, de grandes executivos, né, que por tensão cometem o suicídio. Então, pessoas ali que estão bem economicamente, né, talvez assim até aquele status de ter um grande cargo numa empresa, né, e que de repente chega ao cúmulo, né, de tirar a própria vida por pressão do trabalho. É multifatorial o fator ansiedade, a doença, né, a ansiedade, a depressão, o burnout, ele é multifatorial, né? A pessoa pode estar com baixa de vitamina D, baixas outras vitaminas, B12, enfim, necessitando de suplementos, mas também sem saber lidar
com as questões emocionais e também com excesso de carga de trabalho, pressão, né, no ambiente de trabalho, e ela não, às vezes, fica paralisada sem saber como recorrer, buscar ajuda. E nesses casos, quando a pessoa perceber que ela está necessitando de ajuda, que ela busque ajuda, que esse tabu não exista mais, porque é muito importante ela procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo, procurar um terapeuta. Saber fazer pausas, né, doutora? Exatamente. Isso vai realmente de encontro com o que a norma NR01 solicita para as empresas implantarem. Então, se as pessoas não buscam, agora as empresas vão dar esse suporte para as pessoas que necessitam dessa ajuda com profissionais, né, qualificados, que possam, um médico passar um medicamento, prescrever, um psicólogo dar suporte com as terapias semanais. E é parte da empresa, mas é parte também do colaborador participar dessa implantação. A empresa oferece e ele participa. O benefício vai ser tanto para o colaborador quanto para a empresa. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa terapia integrativa, sobre as práticas que o seu trabalho desenvolve, tanto na prevenção como em algum momento de crise, vamos chamar assim, né? Porque às vezes a gente já ouviu falar várias vezes, né? A empresa está passando por uma crise administrativa, está passando por uma crise financeira, o mercado está passando por uma crise. Só que às vezes a gente esquece que também essa atmosfera, esse contexto de trabalho, esse ambiente pode ser gerador de crises, né? Então, como é que funciona para a gente prevenir isso aí? Eu sou uma terapeuta integrativa, trabalho com terapias energéticas e também tenho consultores especializados para atender liderança, com coach, tenho psicólogos também para ajudar. Então, a depender de como tudo se desenvolva, a empresa consegue, com plena saúde e bem-estar, buscar tanto ajuda para trabalhar o ambiente com reiki, com aromaterapia, biomagnetismo medicinal, emocional, assim como com coaching, com um trabalho de psicólogas. Então, eu hoje consigo oferecer boa parte da ajuda para a empresa que está necessitando implementar a NR01. Que perfeito, gente. Eu fico aqui pensando, né? Poderíamos estar avançando cada vez mais se já estivéssemos pensando nessa questão há mais tempo. Por quê? Infelizmente, enquanto não se torna uma norma regulamentadora, obrigatória, que vai ter uma multa, ninguém para pensar, né? A gente vai se preocupar com tantas coisas e não se preocupa com o essencial, né? Eu acho que é natural do ser humano e da nossa cultura, da nossa cultura, essa necessidade de ocorrer uma punição para ocorrer a implantação. Mas acredito que após essa obrigatoriedade, daqui a alguns anos, isso se torne uma cultura, inclusive cultura da organização, da empresa, né? Na parte de psicologia existe cultura organizacional, e isso se torne natural. E as pessoas já vão estar conscientizadas e a busca de ajuda será por prevenção e não para remediar. Eu acredito que isso vai, daqui a uns 10 anos, de 5 a 10 anos, será muito benéfico com relação a diminuir índices de ansiedade, de burnout, afastamento, né, por burnout, por depressão, diminuição do suicídio. Tudo é conscientização. Olha, o Instagram da Plena Saúde e Bem-Estar tá aí na tela, tá? Eu queria ter, assim, algumas curiosidades. Com toda a sua experiência, porque você já desenvolve isso antes da norma se tornar obrigatória, é mais comum a gente ver mulheres, homens, ou qualquer pessoa está suscetível a isso? Qualquer pessoa está suscetível. Eu tenho mais clientes mulheres por conta da alta demanda, né? Mulher cuida de casa, de filho, trabalha fora, e por questões também hormonais, elas sofrem muito mais. Então, os afastamentos por mulheres, acredito que seja maior do que por homens. A forma de como a mulher pensa também é diferente de como o homem pensa. É tudo muito diferente, homem e mulher, né? E no caso, faixa etária? Você acha que os jovens também estão sofrendo muito isso? Né? Estão, mas a demanda de pessoas acima de 35 anos até 55 é muito maior do que para um jovem.
Um jovem normalmente ainda não casou, não tem família, né? A responsabilidade é um pouco menor. Existem jovens, né, que casam cedo e têm família cedo. Mas hoje as mulheres estão engravidando mais tarde por conta dessa demanda, dessa alta responsabilidade. Muitas são CEOs de empresa, gerentes, gestores, enfim, de alta liderança, e a pressão é muito grande. E isso interfere, inclusive, na qualidade tanto de espermatozoide para homens quanto de óvulos, porque o estresse oxidativo ele prejudica muito essa questão de quando a pessoa resolve engravidar já após os 35 anos, que o corpo tem uma queda, né, de hormonal, o estresse oxidativo, ele realmente atrapalha muito. E tudo começa com um estresse. Vai tensionando, a pessoa não procura manejar de forma correta, ela vai deixando, então não muda a alimentação, não pratica exercício físico, não busca um psicólogo, não busca ajuda, até chegar a um ponto de uma ansiedade generalizada, que é a TAG, transtorno de ansiedade generalizada, uma depressão ansiosa, né, depressão profunda, a suicídio ou burnout, porque o burnout é por excesso de responsabilidade, seja trabalho doméstico e seja trabalho doméstico com empresa ou só empresa. Tanto que eu vi uma reportagem que existe burnout de mães, mesmo elas não trabalhando fora, mas por excesso de demanda de trabalho em casa. Às vezes tem muita cobrança, 2, 3 filhos, e é muita coisa para manejar. Inclusive, hoje, a questão da internet, enfim, outras questões que antigamente não existiam, interferem e acabam deixando as pessoas mais ansiosas, a ponto de elas não conseguirem dar conta. 24 horas, o dia com 24 horas é pouco. Meu Deus, ninguém desliga mais. Ninguém desliga. Aí, liberação de excesso de cortisol, a pessoa fica como se ela estivesse em luta e fuga o tempo todo, porque é muita adrenalina ali, né, na correria. Isso faz com que a pessoa provoque esse estresse, não desligue, então ela acaba baixando a dopamina e a serotonina e acaba levando o nível de cortisol. Isso leva à depressão a longo prazo. Fora que esse tipo de estímulo, né, de você estar o tempo todo ligado, às vezes as pessoas esquecem até de comer, não faz uma atividade física, vai agregando vários outros problemas, né? Exatamente. As pessoas acabaram se perdendo no tempo, tanto no cuidado consigo, quanto com os outros e quanto com as demandas externas. Tanto que hoje os fatores de qualquer tipo de doença é epigenético, 80%. O que seria o epigenético? Seria a interferência do ambiente na saúde da pessoa, com o 5G. O 5G é super prejudicial. A falta de exercício físico, a falta de consumo de água, a falta de consumo de sol, né? A pessoa às vezes não tem tempo, fica trancada em ambiente fechado, não toma um sol. Alimentação inadequada, excesso de nitrito, nitrato, os conservantes, corantes, muito produto ultraprocessado, isso tudo faz a desregulação de homeostasia do organismo e vai gerando algumas doenças. Vai desequilibrando todo o sistema. Olha, a gente fica apavorado, viu? A verdade é essa. Se a gente tivesse que dar alguns conselhos assim, para um profissional liberal, vamos pensar assim, um profissional, porque, na verdade, mesmo o colaborador, o trabalhador, ele tem que ter uma autorresponsabilidade sobre os limites dele. Todo ser humano precisa ter isso, né? Sim. Mas vamos pensar num profissional que, às vezes, ele é o próprio líder dele. Ele ainda tem aquela equipe pequena ali, porque hoje pejotizou tudo, é outro processo, né? Exatamente. Então, que conselho a gente pode dar para essas pessoas? Conselhos básicos que a gente sabe, né? Dormir 8 horas e tal, mas como que sai dessa loucura? Porque entrar, a gente entra com facilidade, né? É um celular, daqui a pouco 2 celulares, e é o tempo inteiro plugado. E quando a pessoa já quando vê, tá lá dentro. E a saída? A saída é a pessoa se conscientizar e entender que ela é em primeiro lugar. Ela precisa se priorizar. Trabalho é importante, dinheiro é importante, mas a saúde dela é mais importante. Se ela não tem saúde, ela não faz todo o resto. E se ela não está conseguindo, ela precisa de orientação para gestão de tempo. Então, ela deveria fazer uma mentoria com coaching para saber administrar melhor o tempo. Nós não somos capazes de fazer tudo porque o dia só tem 24 horas. E a gente não consegue abraçar o mundo. Ponto final.
A necessidade de dormir 8 horas é relativo de acordo com cada pessoa. Tem pessoas que precisam de 6 horas apenas, não são todas que necessitam de 8 horas. Eu sou uma pessoa que necessita 8 horas. 7 horas eu ainda fico com sono, mas 8 horas eu estou ótima. Acima disso eu também fico ruim, não fico bem, passo meu dia mal. A ingesta de água é muito importante. A ingesta de água é relacionada ao peso corporal da pessoa, ao tempo, ao clima, se está frio ou calor, e também à atividade física. É muito importante manter o organismo hidratado. A alimentação adequada também, com certeza. Não significa que no final de semana a pessoa não possa comer um hambúrguer, tomar uma cerveja, mas é com moderação. O problema é que as pessoas estão extravasando, porque a comida, os hábitos Tudo como é cigarro food, né? e bebida virou fuga. E isso acaba fazendo com que a pessoa, depois de uns 35 anos, ela não tenha mais a capacidade efetiva de como ela tinha quando era mais nova, para fazer a digestão tanto do alcoólico quanto da comida que ela comeu e fez toda a extravagância no final de semana. Quando chega segunda-feira, ela está acabada. Então, praticamente, a gente poderia resumir a necessidade do indivíduo ter disciplina. Disciplina para gerenciar tempo, alimentação e conseguir encaixar, né, no tempo de trabalho, a alimentação, exercício físico, um sono adequado, a hidratação. Tem pessoas que trabalham, esquecem de tomar água, está sentado aqui trabalhando, não sai para dar uma relaxada, para dar uma volta de 5 minutos. Isso é muito importante para o cérebro dar uma relaxada. Não leva a marmita para comer adequadamente, sabendo que naquele dia às vezes ela não vai conseguir sair para almoçar. Fica até mais tarde e depois fica cansado para ir à academia. Fica sempre achando que no dia seguinte você vai fazer direito, no dia seguinte você volta e na verdade esse dia seguinte pode não chegar, né? Então, ou chegar com uma certa cobrança, com um problema de saúde, exatamente. Não é fácil. Eu estou conversando aqui com a Renata Lourenço, ela que é da Plena Saúde mental, é isso? Saúde e bem-estar. Saúde e bem-estar, olha eu trocando tudo aqui. Saúde e bem-estar. Eu posso deixar o telefone da Plena aqui lá? Claro, pode ser. Então, olha, o telefone da Plena Saúde e Bem-Estar, tá? Esse assunto me choca, ele chega pra mim assim, me dolore um pouco, porque não sou diferente de muitos profissionais, né? Então, às vezes a gente naquele afã de querer fazer as coisas, quando você vê, você tem tantas tarefas, né? Você está ativo e até não estar mais produtivo. Você faz tanta coisa e acaba não terminando o que faz por conta de muito volume. Exatamente. E esse ano, sabe, a gente aqui começou a parar um pouco e a pensar sobre isso. Você está pegando a conscientização do Janeiro Branco, que seria uma página em branco, e reescrever todo ano como seria o seu ano. E pelo que eu estou entendendo, você esse ano resolveu olhar para você e fazer o seu ano mais tranquilo, com o gerenciamento de tempo. Perfeito. Não é isso? Perfeito, focado para você. Por isso que, olha, Renata, gente, só para poder sintonizar vocês que estão nos acompanhando, Renata é uma grande terapeuta, formada na área de arte também. Eu quero falar um pouquinho da sua formação aí. E eu conheci Renata nesse meu processo novo com a Zeli Boutique, que inclusive Renata está vestindo a Zeli Boutique, né? E a gente começou o ano na loja com um circuito de beleza, com o slogan "A nossa maior riqueza é a saúde". Por isso que eu fiz questão de te convidar, porque a gente passa o ano nessa busca, nessa angústia, né? E esquece de cuidar de si. Então, que a gente começasse esse ano já com essa conscientização. A alimentação, a atividade física. Mandar um abraço para a Isabelle Peneluc, nossa nutricionista aqui, fantástica. Pessoal da Alfa Academia que esteve aqui com a gente. Todas as pessoas que participam aqui às segundas-feiras do Café das Ricas. Dizer para você que é uma honra muito grande tê-la como amiga e que esse meu processo de pegar essa página em branco e me reescrever a história tem muito a ver com as suas interferências. Porque eu acompanhei boa parte da sua formação, né? Por isso que eu falava, no final eu quero falar da sua formação. Você foi evoluindo cada vez mais, né? Esse autocuidado que você teve consigo mesma nessa formação é o que você tem trazido hoje para as empresas, né? Fala um pouquinho da sua formação pra gente, Renata. Eu fiz artes visuais, com ênfase em design, quando eu tinha 22 anos, né? Quando eu me formei. Fiquei um tempo nessa área e com 40 anos, por conta de problema de saúde psíquica, né, mental, uma depressão ansiosa que virou
uma depressão um pouco mais profunda, eu fui buscar ajuda nas terapias integrativas, além de psiquiatra e psicólogo. E quando eu fiz as terapias, eu me identifiquei com todas elas e falei, uau, além dos medicamentos e do psicólogo, eu vi muito resultado com as terapias integrativas. E então eu resolvi fazer uma transição de carreira. Comecei com biomagnetismo medicinal, eu fiquei apaixonada pela ferramenta. Agora biomagnetismo emocional, reprogramação emocional quântica, o reiki, a aromaterapia, enfim, todas essas terapias que elas dão suporte para a parte do, tanto o organismo, matéria, né, o corpo físico, quanto o emocional e quanto a parte de energética, que seria o espiritual. Não religião, né? A gente fala do nosso campo de energia, o nosso eu. E isso é muito interessante quando integramos, fazemos essa tríade, né, de cuidar do corpo, da mente e do espírito. Eu fico muito feliz em saber que eu possa ser um exemplo para você, uma referência para você olhar e falar, poxa, Renata faz coisas bacanas, eu quero mudar. Eu acho que isso, só aí eu já ganhei a minha formação. Olha, plena saúde e bem-estar. Vou deixar o telefone aí na tela, tá, gente? Para você que deseja. Eu não vou nem falar precisa, porque todos nós precisamos, né? A gente precisa desejar cuidar de si mesmo. Então, você que deseja cuidar de si mesmo, peça ajuda, né? Chama a Renata. Ela tem me ajudado muito, né? Tem ampliado a minha percepção de mundo, porque quando a gente não se cuida, é porque a gente não está enxergando o tamanho do mundo, o tamanho das coisas, a grandeza das coisas e a finitude, né? Porque o mundo é infinito, mas a nossa vida não. Ela tem um fim, a nossa vida física, né? E até para que a gente entenda essas outras questões ligadas ao campo espiritual, a gente precisa cuidar desse corpo, né? Dessa matéria aqui. Então, o telefone na tela. Agora eu vou colocar para vocês aí o Instagram. Sigam, acompanhem, ela entrega muito conteúdo. E obrigada pela sua audiência. Olha, Renata, últimas palavras. Janeiro Branco, está chegando ao fim de janeiro, mas a ideia, o conceito de Janeiro Branco tem que ir com a gente nos 12 meses. Com certeza. Então, suas considerações finais aí para quem está nos assistindo. Eu acho que é o olhar para si, o autocuidado, a pessoa se colocar em primeiro lugar e pensar na sua saúde e no seu bem-estar para ter uma vida plena, chegar à plenitude, ter paz e uma saúde em condições para poder aproveitar a família, o trabalho, né, as viagens, enfim, os passeios, porque sem saúde e sem bem-estar a gente não consegue fazer, né, com tranquilidade tudo isso. Então, o autocuidado, o olhar para si. É isso aí, o olhar para si. Gente, conversei aqui com a Renata Lourenço, ela que é terapeuta integrativa. Você depois pode assistir esse programa pelo nosso canal no YouTube. Aproveita, se inscreva lá para não perder nenhum dos nossos programas. A gente se vê por aqui, sempre, na Rede Sempre. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.